Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos ouvintes da Rádio Meimei. Esse é o programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E hoje nós estamos com convidadas especiais, Milena Ferreira, Nicole Gabellini, que são representantes do movimento jovem da nossa região. Milena é diretora do Departamento de Mocidade da USE Regional de Marília e Nicole, diretora do Departamento da USE Intermunicipal de Marília. Então, eu quero começar perguntando para vocês como que se tornaram espíritas e qual o centro espírita que vocês participam atualmente. Vamos começar com a Nicole. Bem-vinda, viu, Nicole? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Karina. Quero agradecer o convite de vocês, para a gente foi muito, muito especial. Bom, acho que a minha jornada no Espiritismo, ela começou muito influenciada por conta do meu pai. Ele conheceu o Espiritismo quando era mais novo, e aí com 15 anos eu comecei a frequentar com ele. E a mocidade mesmo, eu fui conhecer aos 18. Então, entrei na faculdade, vários desafios, e aí meu pai me falou sobre a mocidade, que tinha mocidade. Foi onde eu conheci a Milena também. Então, nos conhecemos dentro do Centro Espírita. Na época era o João de Camargo. Hoje, eu estou frequentando a mocidade do Jesus de Nazaré, mas sinto que a minha casa espírita é o NEAP, então eu tenho muito contato lá. Muito bem. E você, Milena, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, olá pessoal, meu nome é Milena, agradeço imensamente o convite de estar aqui. Bom, a minha jornada no Espiritismo começou na minha infância, né? Eu nasci em berço espírita, lá na minha cidade natal, no Mato Grosso do Sul. Vim para Marília para estudos, para fazer a faculdade, e conheci a Mocidade João de Camargo, onde eu iniciei, né, o estudo na Mocidade Espírita aqui em Marília, e me apaixonei pelo movimento, e desde então estou firme. Atualmente eu frequento a Mocidade do Jesus de Nazaré, e também estou fazendo parte dos estudos no NEAP, né, no Núcleo Espírita Amor e Paz. Então, estou em várias casas também. Então, eu também queria dizer da minha alegria de estar com vocês, porque nós também começamos na Mocidade Espírita. Éramos jovenzinhos ainda, adolescentes, começamos na Mocidade Espírita, na Mocidade Espírita Hilário, que existe até hoje no Centro Espírita Luz e Verdade. E eu quero perguntar para a Milena, como diretora do Departamento de Mocidade da Regional, e que também é quarta assessora do Departamento de Mocidades da USE do Estado de São Paulo. Né? Uma alegria ter você aí atuando, né, nesse movimento estadual. Minha pergunta é, você diria que o movimento espírita jovem de São Paulo está atuante? E também do movimento espírita brasileiro, como é que anda? O movimento jovem é um movimento ativo? É um movimento que está produzindo alguma coisa realmente de bom para o jovem e para o movimento? Com imensa alegria, eu posso dizer que sim. O movimento jovem aqui no estado de São Paulo, ele é muito atuante, né? Nós temos as 4 assessorias, né? Hoje eu estou responsável pela 4ª assessoria, que abrange, né, o noroeste do estado de São Paulo. E nós temos, né, diversas atividades. É muito bom ver as regionais ativas, os eventos locais acontecendo com jovens, principalmente após a pandemia, né? Porque a pandemia, ela acabou diminuindo, né, o movimento jovem. Acredito que em todo o Brasil, né, não foi algo exclusivamente nosso, e que hoje, né, a gente pode dizer que está ocorrendo um aumento mesmo do movimento. Então, até em nível nacional, né, nós temos eventos nacionais, como a Combrage, por exemplo,
Ano que vem, no ano de 2025, ocorre a Combrage Sul, que abrange os estados, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aqui São Paulo e Mato Grosso do Sul. E, assim, é um evento em que reúne jovens, né, de todas essas localidades, e também existe a Combrage Nacional, né, que ocorrerá em outro ano, mas é um movimento, sim, que está ativo e produz muito, né, e cada estado existe a sua peculiaridade, né, então aqui no estado de São Paulo, realmente, aonde eu conheço, é realmente muito atuante em eventos, principalmente. Agora, perguntar para a Nicole. Nicole, você é do Departamento de Mocidades da Intermunicipal de Marília. Em nossa cidade, quantos centros espíritas têm mocidade? Você considera que vão bem? Tem um bom número de participantes? Como é que está a dinâmica das mocidades aqui? Aqui em Marília, nós temos 5 mocidades que estão atuantes em diferentes centros espíritas. E eu acho importante destacar que existem momentos, né? Então, o número de participantes, ele varia de mocidade para mocidade e também de tempos em tempos. A Milena falou sobre a pandemia, e eu acho importante destacar isso porque vários centros espíritas tiveram que parar, não conseguiram continuar por meio online, por exemplo, e eu acho que eu sou prova de que existe o retorno, né? E hoje a gente está fazendo esse trabalho de conhecer melhor as mocidades que nós temos, de estar mais próximo tanto dos jovens quanto dos dirigentes. Então, por isso que nós estamos fazendo esse movimento de conhecer as mocidades. Hoje é o principal objetivo da nossa equipe, né, do DM Intermunicipal aqui de Marília. Então, eu e a Milena estamos, neste momento, indo no Jesus de Nazaré, conhecendo, tendo mais próximo os participantes de lá, os dirigentes, e isso é muito gostoso, para a gente conhecer todos os rostinhos. Então, a gente também já foi e tem pessoas muito próximas, amigos próximos dentro da equipe, que vão no NEAP, no João de Camargo, e eu acho que isso é muito importante, né? Eu queria, aproveitando aí o que a Nicole falou, vocês estão fazendo o trabalho de percorrer as mocidades, se vocês acham interessante a fixação do jovem numa mocidade, para que ele se integre também no centro espírita. E essa é uma pergunta que eu quero logo em seguida fazer para Milena, porque um assunto que é discutido há muito tempo, desde meus tempos de mocidade, é exatamente sobre essa integração. De ambos os lados, tanto dos adultos como dos jovens, há sempre uma discussão. A gente dá oportunidade para o jovem não se integra. O jovem fala, os adultos não dão abertura, então a gente não se integra. Se vocês têm trabalhado essa questão, né, a importância da fixação do jovem no centro espírita, se há realmente algum obstáculo para a participação do jovem, o que é que dificultaria o jovem permanecer no centro espírita, o jovem se integrar nas atividades do centro espírita? Eu acho importantíssimo isso que você está falando, Donizete. É importantíssimo que o jovem, a gente discute muito sobre isso no nosso grupo, na nossa equipe, né? Ele se sinta pertencente, não só da mocidade, mas também da casa espírita que ele está indo, né? E acho que essa sensação de pertencimento faz com que a gente continue indo, continue buscando ainda mais conhecimento da doutrina espírita, né? E dentro da mocidade é um momento riquíssimo para que isso aconteça. Então, eu até citei o meu próprio exemplo, né? Na pandemia, teve esse afastamento aí de 2 anos sem ir na mocidade e encontrando outros amigos, amigos queridos que tenho hoje, de anos por conta da mocidade, tem essa vontade de retornar, de voltar, de estar em grupo. Então, se sentir pertencente, integrado à mocidade, à casa espírita, as pessoas que estão lá, é importantíssimo para que tenha esse permanecimento mesmo. A Milena, quer falar sobre isso?
Foi uma excelente pergunta, Donizete, porque hoje o que nós estamos vendo muito e enfrentando é que anteriormente, né, ao longo dos anos, havia muito uma fala que passou a me incomodar e incomodar nós hoje, líderes do movimento, né? Que existe a use adulta e a use dos jovens. É algo que hoje, se a gente escuta, a gente corrige, porque não são movimentos diferentes, né? Não são movimentos distintos, né? O movimento jovem espírita, ele é um braço da USE, né? Ele faz parte da USE local, ele faz parte da USE estadual, então não é um movimento segregado. E essa ideia de que existe a USE adulta e a USE do jovem acaba que cria essa resistência justamente, porque é como se fossem movimentos diferentes e o jovem não sente esse pertencimento e o pessoal da USE local, das casas, sentem que o jovem não faz parte disso. Então, hoje a gente trabalha muito de trazer a ideia de que o departamento de mocidade, o movimento jovem, ele é um braço da USE local, ele faz parte do movimento espírita, que não existe o movimento adulto e o movimento jovem. Eu acho não, né? Acredito que são formas diferentes de trazer a doutrina espírita, né? O movimento jovem, ele traz muito mais a integração, a linguagem com o jovem, e o movimento adulto, ele traz mais a ideia de acordo com as vivências de cada um, né? Acompanha ao decorrer da vida, né? Então, são formas diferentes de levar a doutrina, mas o movimento é o mesmo. Então, essa é a nossa primeira ideia e algo que hoje a gente enfrenta mesmo de trazer para o uso local, nos eventos, até para os jovens, de corrigir de que não são movimentos separados. É o mesmo movimento, mas formas diferentes de ser levada a doutrina. Muito bom, meninas. Nicole, a Milena já comentou aqui alguns encontros, né, que são anuais, periódicos do movimento jovem. Você avalia que são úteis e contam com uma boa adesão dos jovens, das mocidades, especialmente os de Marília? E os jovens têm o apoio dos pais e dos centros espíritas? Como é que funciona isso, Nicole? Essa é uma pergunta que me deixa muito contente em responder. A Milena estava falando sobre essa integração, né? Que a gente fala da USE adulta e do departamento de mocidade. A gente tem conseguido integrar isso muito bem. Estamos muito juntos, né? O diálogo com a USE tem sido diário. E sim, eu vejo que nós estamos muito abertos, né? Com as mocidades, com os participantes e com os pais. A gente tem esse diálogo muito transparente com os pais, né? E comentando, inclusive, em reuniões que tivemos, eu e Milena, a gente até brincou, né? Somos consideradas a maior Inter, né? Brincam, nossa, é a Interzona de Marília do Departamento de Mocidade. Então, nós temos uma grande equipe, nós temos bastante participantes ativos, né? São os mesmos rostinhos que a gente sempre leva junto com a gente. E é muito gostoso porque a gente cria vínculo, a gente cria laço. Então, a gente conversa abertamente com os pais, se precisa de alguma coisa, alguma urgência, alguma emergência, eles sabem o nosso nome, sabem que podem procurar a gente. Então, eu acho que esse diálogo e esse vínculo é muito importante. A gente tem conseguido fazer bem aqui em Marília. Hoje, nos centros espíritas, há um pensamento que é muito importante, exatamente de não separar criança, jovem e os mais velhos, vamos dizer assim, que é tudo uma família, né? É a integração da família no centro espírita, em que não vai só a criança, não vai só o jovem lá no dia da evangelização, da mocidade, mas também a participação dos pais. Nós sabemos que aqui em Marília, pelo menos, no Amor e Paz e no Jesus de Nazaré, a participação dos pais é uma obrigatoriedade para a participação das crianças e dos adolescentes.
Então, é algo importante, é uma conscientização de que os pais devem ter uma participação ativa, até por conta de que o que a criança e o adolescente aprende, né, os pais têm que estar integrados nisso para auxiliar no entendimento. Donizete, acho que esse ponto aí que você tocou é muito importante a gente reforçar, porque nós estamos percebendo, nós que trabalhamos na evangelização infanto-juvenil, que os melhores ou os mais efetivos modelos de evangelização são esses aí que integram as famílias. São os melhores modelos pedagógicos. E aí você vai ter como consequência o que as meninas estão dizendo aqui para nós, que é essa integração com os pais, com as famílias, facilitando o movimento lá na frente. Então, isso é um ponto que é fundamental, não é? Isso, e dentro desse pensamento novo aí, até mesmo do modelo antigo, queria saber da Milena se ela percebe que a participação dos jovens, eles vão por interesse, querem aprender a doutrina, ou se eles estão lá porque são meio obrigados pelos pais a participarem. E como é que o centro, como é que a mocidade consegue segurar o jovem lá nas suas reuniões? Eu acredito que talvez o primeiro contato, né, do jovem seja porque os pais levam, né? Nós temos diversos perfis de jovens nas mocidades, então tem aqueles que os pais estão ali e aproveitam e estão ali na mocidade, tem aqueles perdidos que chegam na mocidade porque estão participando de algum estudo durante a semana e conhecem a mocidade, tem aqueles que já vêm desde a evangelização, então nós temos diversos perfis. E com isso, né, eu acho que o segurar o jovem é muito o que a Nicole já falou, que é o pertencimento. Porque o que muito acontece, né, é 1 hora de mocidade, geralmente, né, e em 1 hora é extremamente difícil, né, ainda mais hoje, você prender a atenção de uma pessoa. Então, hoje eu acredito que os dirigentes tenham essa dificuldade, inclusive, né, não só, né, dos jovens, mas até na evangelização mesmo. E eu vejo que o que mais prende é isso de você trazer essa sensação de pertencimento, isso de você dar o espaço ali do jovem. Então, eu acho que o primeiro é que ali não é uma sala de aula em que você vai concluir os módulos e acabou, você vai embora. E até brinco, né, de você estar pronto para participar dos estudos adultos, né? Não é. Eu acho que trazendo essa sensação de pertencimento para o jovem, ele vai estar ali e vai vivenciar a doutrina na prática. E eu posso até dizer, né, que o movimento jovem, ele traz muito isso, de você vivenciar a doutrina na prática, de você falar, por exemplo, né, vamos falar hoje sobre o egoísmo, e você trazer, né, vivências, e colocar o jovem ali para pensar, né, então, eu acredito que vai muito, muito além de, talvez, realmente, o primeiro contato seja os pais ali, levando, vai um domingo sim, um domingo não, no dia da mocidade, mas essa sensação de pertencimento gera a vontade de retornar. E mesmo que ele fique meses afastado, ele sabe para onde voltar. É muito, muito engraçado a gente perceber isso nos jovens. Eu queria, aproveitando a sua colocação, fazer uma pergunta assim. Além de participar da mocidade, e dentro do modelo da mocidade espírita, você acha que os jovens, eles só são participantes da mocidade, ou eles estão criando vínculos de amizade com vivências na sociedade? Porque o jovem espírita, às vezes, ou um jovem religioso, ele fica meio deslocado de uma sociedade de balada, de bebida, de droga, e às vezes não tem um grupo de amigos mais afins, mais sintonizados com eles. A mocidade espírita está proporcionando isso para os jovens, um círculo de amizade de uma maneira mais saudável, podemos dizer? Com certeza. Eu acredito que gera, né, essa sensação de pertencimento
gera a conexão e gera, assim, até esses laços familiares mesmo. Porque, mesmo que seja ali 1 hora, né, na mocidade, acaba, né, às vezes se estendendo, vamos sair, vamos comer alguma coisa, vamos fazer um piquenique, vamos levar a mocidade fora, né, e é algo que deve ser estreitado, porque essa sensação de pertencimento para o jovem é muito importante para ele conseguir olhar, né, para as vivências que existem no mundo de fora e perceber que não precisa passar por isso, né? Porque o jovem, ele está passando ali por muitas transformações, né? Sejam elas físicas, hormonais, emocionais, há cobranças, né, externas e internas. Então, o melhor é esse acolhimento mesmo para o jovem. Porque com esse acolhimento, ele consegue, talvez ali, chegar naquele momento, desabafar sobre algo que está vivendo. E algo que até foi citado por você, né, Donizete, pela Karina, é muito importante a família estar junto. Porque a partir do momento em que a família está também vivendo a doutrina, está ali buscando o estudo, há um incentivo. Porque sem esse incentivo de dentro, né, de casa, do pai, da mãe, do familiar que está ali acompanhando esse jovem, é muito difícil que o jovem ali sintonize e se abra para viver esse movimento. E eu acredito que, além da mocidade, né, estreitar esses laços da casa espírita para não ser, como já dissemos, algo segregado, não ser algo fora, né? Então, a mocidade é algo fora da casa espírita. Não é. A mocidade é tão importante quanto outras atividades da casa. Então, trazer o jovem para viver essas outras atividades da casa também são importantes, né? Muito bem. Vou perguntar então para Nicole. Nicole, nas mocidades, nós temos lideranças jovens ou são os adultos que estão ali ensinando ou coordenando? Eu gostaria de colocar aqui uma dificuldade enquanto dirigente de centro espírita. Nós implantamos lá no Núcleo Espírita Amor e Paz a mocidade em 2013 e sempre tivemos dificuldades de encontrar alguém que coordenasse a mocidade. Então, em muitos momentos desses anos todos, nós tivemos adultos mais velhos coordenando a mocidade, depois a gente encontrava um jovem, aí trocava, e nós fomos indo assim, né? Sempre nessa dificuldade. O que você acha disso, Nicole? Como é que está hoje? Como é que está funcionando? Atualmente, são mais pessoas, a liderança é mais velha mesmo, né? Não é o jovem que está à frente da liderança da mocidade. E eu entendo isso. A gente conversa e reflete muito sobre a importância de ter alguém que acolha, né? E eu acho que é um papel importantíssimo do dirigente fazer esse acolhimento, né? De entender o seu grupo. E eu acredito que a liderança jovem, ela acontece muito dentro do DM, por exemplo. Então, no departamento de mocidade, a liderança é jovem, e a gente vai entendendo quem que está preparado para isso. Mas para que isso aconteça, essas oportunidades que você disse, Karina, é importantíssimo. Então, às vezes, é coordenar uma atividade, é coordenar um estudo, é trazer uma vivência. Então, é isso que a gente busca, né, dentro dos eventos ou dentro das dinâmicas que a gente aplica. Então, nós temos muitos jovens, né, que são monitores do DM, por exemplo, e que tiveram uma transformação muito grande por entenderem a responsabilidade. Eu acho que é isso o principal, né? Ser um dirigente de mocidade exige muita responsabilidade. É um grupo importante. Acho que o que a Milena disse sobre estar passando por momentos que é muito único mesmo, né? Então, tem os hormônios, tem as vivências, é tudo muito novo para o jovem. E aí, ter alguém preparado para isso é importantíssimo. Então, eu acho que para formar líderes é importante que isso seja feito a passos, né?
Então, a gente falou sobre a família, a gente vem conversando sobre isso, eu acho importantíssimo, porque a gente fala sobre a evangelização, a gente fala sobre a mocidade, a gente fala sobre outras atividades, sobre o estudo dentro da casa espírita, a gente entender que é uma linearidade, né? E que uma coisa vai amarrando a outra mesmo. Então, a gente conversa muito de potencialidades, né? Nossa, esse jovem aqui, ele tem muito potencial, mas ele tá vivendo um momento que, eu preciso focar no meu vestibular, talvez eu não consiga assumir essa responsabilidade nesse momento, mas é uma pessoa que tem muito potencial, vamos trazer para próximo, vamos ter mais junto. Então, eu acho isso importante também, né? A gente entende a importância do dirigente saber muito sobre a doutrina, conseguir passar isso com maestria, mas também dando oportunidades para que o jovem vai se potencializando para tornar um bom líder, né? Acho que a liderança tem que ser uma boa liderança. Então, nós poderíamos dizer que são dois desafios, não é? Porque nós podemos ter uma coordenação de um adulto, vamos dizer assim, né, mais velho, entre aspas, que precisa entender essa dinâmica de funcionamento do jovem, entrar na mentalidade do jovem, além do acolhimento, tudo isso que vocês colocaram. E o jovem nessa proposta de pertencimento, de responsabilidade, de assumir ali uma tarefa na liderança. Então, são desafios que o dirigente ou os dirigentes precisam trabalhar, né, e ir mediando, não é, meninas? Com certeza. Dentro dessa colocação de vocês, da Karina, seja uma liderança mais adulta, mais velha, ou seja, de uma liderança jovem na mocidade espírita, vocês acham que, pelo conhecimento, pela vivência de vocês em várias mocidades, que a dinâmica da mocidade espírita está sendo adequada à vontade, ao desejo, ao interesse do jovem, né? Ou está sendo ainda naquele tradicional, alguém lê, alguém fala e os outros ouvem? Posso responder que hoje eu vejo muito a preocupação das casas espíritas com o jovem, e fico muito feliz com isso, porque das mocidades que conhecemos, eu vejo muita dedicação ali do dirigente, de entender a vontade de, olha, não sei o que eu faço mais, né? Não sei, o meu jovem aqui tá quieto, o que eu faço, porque ele não quer participar, ele tá aqui só por estar. Outras de, olha, eu não consigo fazer esse jovem ficar quieto, não consigo. Como eu faço? Que metodologia eu sigo? Então, hoje eu vejo muito esforço, né, dos dirigentes que estão à frente das mocidades. Eu acredito que há sim um preparo, até pelas casas espíritas, mas vejo que precisa lapidar, né? Então, essa continuidade com o jovem, vejo que as casas espíritas seguem ali um preparo com a evangelização, tem a pré-mocidade. Talvez começar ali na pré-mocidade já ter algo que estreixe os laços para chegar na mocidade. Porque senão o jovem vai chegar na mocidade e vai falar assim, que lugar é esse? Diferente. Que pessoa é essa? Diferente. Então, talvez há alguma estreitação de laços entre a pré-mocidade e a mocidade. Mas eu vejo que hoje a gente ainda segue um pouquinho o modelo tradicional, né? Então, vamos pegar aqui uma obra básica, vamos ler, há um espaço de música, há um espaço de dar a oportunidade do jovem falar, e aí eu vejo muito que o dirigente se desdobra para tentar. Então, às vezes faz alguma encenação, às vezes traz de uma forma diferente. Por isso que eu digo que há muito esforço. Mas é realmente muito difícil encontrar uma metodologia perfeita, assim, não há uma receita de bolo. O que a gente pode, né, orientar é realmente isso, de qual é o perfil do seu jovem. Então, eu tenho uma mocidade com 10 jovens,
vamos olhar qual é o perfil deles. Eles são mais quietos? Eles são ali mais, não é muito de falar, não é muito artístico, então vamos seguir por uma metodologia um pouco mais tradicional, né? Eu acho importante ter, sim, o estudo das obras básicas, incentivo, inclusive, mas não ficar restrito a isso, porque o jovem, ele traz questionamentos inerentes à vivência dele. Então, o jovem vai trazer questionamentos sobre o momento que ele está vivendo, sobre a transição da adolescência e faculdade, e vivências de amizades, ele vai trazer. E aí, por muitas vezes, a doutrina não consegue responder aquela dúvida do jovem, né? Assim, a obra básica não vai trazer sobre a baladinha, mas o dirigente ter esse preparo de conseguir relacionar. Então, olha, essa sua vivência em específico não vai ter resposta na obra básica. Mas se a gente for pensar que talvez essa vivência, ela se relaciona com tal questão do Livro dos Espíritos, a origem, sabe? Então, fica muito do dirigente conseguir linkar. Porque o jovem, ele traz esses questionamentos e às vezes fala, nossa, eu sou incompreendido. Por quê? Porque a doutrina não vai trazer a resposta para tudo que ele quer das vivências, né? Mas é justamente o dirigente ter esse momento de, tá, consigo linkar aqui com o que está na obra básica, consigo linkar aqui com o estudo da doutrina, para conseguir levar. Mas fico muito feliz que hoje, sim, a gente vê que as mocidades, elas estão mais abertas, né? Tanto as casas espíritas quanto os dirigentes, para reconhecer qual é o perfil do jovem ali atuante na casa. Nicole também quer comentar? Acho que para complementar, eu acho importantíssimo isso que a Milena falou, de entender o grupo, de entender qual jovem que está ali com você, né? Porque são personalidades diferentes que temos, né? Então, às vezes, tem um lá que ele é mais tímido, mas ele toca violão e ele sente muita vontade para isso, então por que não dar a oportunidade para fazer uma prece cantada, por exemplo? Então, assim, e se desdobrando mesmo, como a Milena falou, mas é um grande desafio. E eu acho que as dinâmicas e os testes mesmos, eles são diferentes, né? Eles são importantes. Então é entendendo qual que é a carinha do grupo mesmo. Muito bem. Olha, vocês falaram aqui sobre a metodologia, né? Milena falou muito sobre fazer essa adequação da metodologia com relação à mocidade. Hoje, realmente, a metodologia tem que ser mais ativa, né? E nesse contexto, comenta-se que os jovens de hoje têm dificuldade na aprendizagem e na compreensão dos textos. Aliás, não sei se são só os jovens, não é? Mas dentre os jovens da mocidade, vocês acham que isso também é uma realidade? Há dificuldade na compreensão da doutrina? Porque isso nós observamos, a dificuldade de interpretação e compreensão em todas as idades, né? Mas como é que é isso no jovem? Olha, é uma dificuldade para todos, para todos. Para o jovem, o que a gente observa muito, né? Tanto nas mocidades quanto nos encontros, e não é uma realidade, né, só, né, da doutrina espírita em si, né? Há muita distração, né? Hoje, o jovem, né, a gente tem acesso muito rápido a muitas informações, e as informações, o quê? Em 30 segundos. Você lê ali o título, você vê o vídeo de 30 segundos e você já se sente o expert no assunto. Então, hoje, e eu acredito que é uma dificuldade de quem trabalha na área da educação, inclusive, né, de prender a atenção do jovem, né, e fazer com que ele consiga estar ali por mais de 1 minuto ligado e entendendo e raciocinando, porque o texto, né, principalmente das obras básicas, ele traz uma linguagem complexa. Então, se você não parar totalmente, raciocinar o que você está lendo, é extremamente delicado. Então, é uma dificuldade, realmente, acredito que a nível de educação mesmo. Mas o que eu vejo, né, assim, talvez uma
resolução mesmo, para a gente conseguir adequar isso e seguir, porque não é algo que a gente vai resolver, né? Mas como a gente pode dar seguimento, né? Eu acredito que facilitar a linguagem do estudo. Então, principalmente a obra básica, né, os textos que trazem uma linguagem mais difícil, por exemplo, leva uma Gênese para o jovem ler, ele vai falar o que é isso, né? É uma linguagem complexa de entender a mensagem. E é muito engraçado porque cada vez que a gente lê um texto, e a depender do momento de vida que estamos, é uma interpretação. Então, eu acredito que no momento ali da mocidade, o dirigente, né, ao levar, né, textos mais complexos, eu acredito que deve haver um incentivo para que tenha esse estudo das obras básicas, tenha esse estudo da doutrina em si, mas talvez uma facilitação desse estudo. Então, não talvez o texto na íntegra, mas está trazendo aqui um dicionário, vamos pegar o significado dessas palavras realmente devagar, porque senão fica algo de, ok, estudamos, né, a Gênesis, o livro dos Espíritos, mas não houve a compreensão. E eu acredito que o incentivo para estudo, o incentivo para leitura é a palavra-chave, porque talvez hoje para o jovem não faça sentido ele ler, mas ele vai ter ali aquela memória, né, aquela afetividade de, olha, realmente eu estudei isso aqui, posso agora me aprofundar um pouco mais. Eu acho também que essa parte da compreensão, ela vem muito atrelada àquilo que faz sentido para nós, né? Então, quando a gente lê algo para a gente conseguir interpretar, aquilo que a gente está lendo precisa fazer sentido para a gente. E eu acredito que dentro dos estudos em conjunto, isso se torna mais fácil quando a gente traz coisas do nosso dia a dia, das nossas vivências, ou outros exemplos mesmo, né? Eu percebo que para o jovem é muito mais fácil de entender quando o dirigente às vezes pausa uma leitura e dá um exemplo histórico, ou dá um exemplo do dia a dia, ou sabe uma notícia que aconteceu na semana passada, é sobre isso que a gente está falando aqui. E aí trazer para perto, né, para que essa compreensão aconteça fazendo sentido. E quando faz sentido a gente compreende. E eu acho que é importantíssimo falar sobre isso também, que a Milena disse, que a gente está realmente num momento muito imediatista, né? Então, poxa, eu preciso compreender rápido, preciso entender logo, preciso passar para as outras pessoas o que eu entendi agora. E eu acho importante a gente entender que a nossa doutrina, ela tem muito conteúdo bom, e que precisa de um tempo para que seja compreendido. Então, acho que esse incentivo do estudo, ele tem que ser um incentivo que vai ao longo dos anos, né? Então, vamos continuar estudando. Isso não vai parar aqui na evangelização, isso não vai parar aqui na mocidade, né? Vão ter outros momentos para você compreender. Eu acho que isso que a gente fala de uma leitura que eu fiz hoje, daqui 2 anos, ser uma leitura diferente é muito real, né? Nos toca em outros lugares e começa a fazer sentido de outras formas. Então, acho que a vivência, a maturidade que a gente vai adquirindo ao longo dos anos também é importantíssimo, para que a gente tenha compreensão de tudo, né? De forma mais organizada, completa. Vocês falaram sobre que, num determinado momento, o jovem vai se afastar da mocidade espírita, do centro espírita, por cursar uma faculdade, trabalhar fora, mudar. Eu queria saber da percepção de vocês, a Milena parece estar mais tempo no movimento espírita, se já perceberam esse retorno, né? Cursou faculdade, casou, aí está voltando ou para a mocidade ou para o centro espírita. Ou seja, aquele propósito que vocês falaram de sentir o pertencimento à doutrina, a importância da doutrina, e que calou fundo e que se manteve e ajudou o jovem, agora mais adulto, né? Mais um adulto jovem aí, a voltar realmente para a casa espírita. Com certeza. E
eu posso falar do meu exemplo, né? Eu fui uma pessoa que vim para Marília para estudar e fiquei 2 anos, né, sem frequentar centro espírita. E logo, né, após conheci a mocidade em 2018. Então, eu posso dizer que o propósito, ele chega, né? Então, o jovem que vai estudar fora, né, tem aquele momento de vivência de estar morando sozinho, de estar longe da família, as dificuldades que vêm inerentes a isso, né? Mas é muito engraçado que volta. Quando há essa sensação de pertencimento, o jovem sabe para onde voltar. E é algo que a gente vê acontecendo em diversas localidades, né? Esse ano nós tivemos a troca de gestão, né? Então, muitas pessoas que participaram do movimento espírita aí durante anos, né, se despediram do movimento jovem, de cargos de liderança, e eles não saíram do movimento, eles permanecem no movimento de outras formas. Então, talvez se fixaram, né, nas atividades da Casa Espírita que participavam, talvez se fixaram, né, nos eventos como voluntários para auxiliar, porque o movimento, ele é isso, ele é continuidade. Então, não é porque hoje participei do movimento jovem, acabou, estou indo embora, não participo de mais nada. Não, há essa continuidade. Então, essa sensação de pertencimento que a gente fala, né, o quão importante é, desde ali da evangelização, pré-mocidade, mocidade, porque o estudo da doutrina, ele carrega durante todas as nossas fases de crescimento. Então, mesmo que o jovem saia, né, e vá fazer faculdade, e fique talvez afastado por um tempo, ele vai voltar, porque ele sabe que aquele é um espaço que ele tem ali para compartilhar as vivências, é um espaço sem julgamentos, é um espaço em que ele vai se sentir acolhido. E também o estudo da doutrina, porque eu vejo muito isso de propósito, porque quando você realmente está ali de coração aberto, é muito difícil que você vá e ficar só restrito a você participar de um evangelho de segunda-feira e vou embora. Não, você acaba se fixando. E isso é muito interessante. Eu vejo muitos rostinhos, né, nas casas espíritas aqui de Marília, de pessoas que já eram do movimento jovem e hoje, por N outras vivências, porque casaram, porque têm filhos, leva os filhos na evangelização, tá ali no estudo. É muito legal ver isso. Essa continuidade, ela é muito, muito explícita. A gente consegue ver realmente. Muito bem. Agora, Nicole, nesse contexto, o que é considerado jovem no movimento, hein? Tem uma idade? Então, essa é uma pergunta muito boa, é até complicado de respondê-la, porque a gente fala, é muito que a Milena estava comentando mesmo, né? Sai, mas nunca sai 100%, sempre tá ali junto com a gente. E quando a Milena ia falando, eu me lembrei de alguns momentos, né? Para o jovem isso é muito gostoso também de ver, porque eles chegam e ficam, nossa, essa pessoa participava, então o mesmo encontro que eu tô indo, ela foi também, mas ela tá aqui há muito tempo, então nem sempre ela dava esse estudo aqui na casa espírita, não, né? Participou do movimento, está aqui junto, atuante, então eu acho que o movimento jovem, ele não é só feito de jovens, né? A gente fala muito desse apoio e dessa parceria que hoje a gente tem muito fortalecida, então, com a USE, com os voluntários. Então, não tem como. É muito gostoso, né? Quando a gente tem uma reunião aqui em Marília, por exemplo, ou quando a gente vem e vai sediar um evento, a gente tem as pessoas da cozinha, da limpeza, os nossos voluntários muito próximos. Então, assim, são pessoas que às vezes participam com a gente, que vêm, cantam com a gente. Então, como definir uma idade para isso, né? Eu conheci a mocidade com 18 anos. E hoje eu estou mais ativa no movimento, entrei para a monitoria do DM. Então, como não estar presente, né? Eu acho que realmente é uma idade, eu acho muito complicado da gente falar, porque quando esses laços são criados, eles se fortalecem muito, muito mesmo. Essa pergunta, nós pensamos nela, porque parece que pelas
pelas normas do departamento, jovem seria até 30 anos, né? Não sei se é isso que é considerado também. Acho que na lei civil, o Estatuto do Jovem é até 30 anos também. Mas aproveitando, a gente sabe que como espírito imortal, a juventude, a juvenilidade tem um outro perfil. Mas será que uma presença de uma pessoa mais velha iria constranger os jovens dentro da mocidade espírita? Eu acredito que não. Porque, principalmente, né, assim, as nossas vivências de eventos, né, há uma bagagem a ser compartilhada. Então, eu falo que 30 anos, gente, não é para mim. Ai, a idade limite, não é. Porque o movimento, ele é contínuo. E, às vezes, né, eu conheci o movimento com 32. Não tem como você falar assim, não, agora você não pode mais participar. Porque é algo muito importante, é uma vivência diferenciada. E eu falo, né, para todas as pessoas que eu conheço, olha, vai conhecer, porque é uma vivência muito única. Então, talvez, e a gente já teve, né, participantes mais velhos nos nossos eventos, e foi muito interessante a troca entre o jovem ali dos seus 14 anos com a pessoa ali dos 40. A gente já teve participante de uns 40 anos. Porque há essa troca, essa vivência, e a pessoa mais velha, a partir disso, falou assim: que bacana, então eu posso não só participar, mas ajudar, trabalhar, porque existe espaço para todo mundo, né? Claro, é um evento que há uma abordagem mais ali, né, para o jovem, mais ali daquela vivência, talvez dessa transição da escola, da faculdade. Então, talvez uma pessoa ali nos seus 30 vai falar, bom, não me identifico tanto. Mas essa troca, ela é muito valiosa. Então, por isso que hoje eu vejo que não dá para restringir. Falar assim, não dá, 30 anos a gente encerra, não aceita mais. Justamente por essa riqueza dessa troca entre as gerações mesmo. Mas entre constranger, eu vejo que não. Eu vejo que talvez a pessoa mais velha não se identifique tanto, né, com o perfil ali, talvez das atividades, das vivências, mas possa se abrir para vivenciar esse evento de uma outra forma, como, por exemplo, o trabalhador, né, porque a gente precisa, né, não vai acontecer um movimento sem pessoas. Então, para que hoje a gente tenha o jovem ali participando de evento, para que a gente tenha o jovem dentro da mocidade, a gente precisa de pessoas, né, que estejam ali um pouco mais familiarizadas com a doutrina, mais familiarizadas com o funcionamento, porque a gente tem estatuto, a gente tem regulamento, a gente tem normas a serem seguidas, e precisa de pessoas que estejam apropriadas disso para estarem à frente e fazer com que o movimento continue. Queria até dar um exemplo. Me lembrei de um encontro em que foi uma mulher, ela foi mãe e avó muito jovem. E ela falou assim: Nossa, eu vim junto aqui para o encontro, né? E eu trouxe a minha neta, e porque ela não queria vir sozinha e tal, eu estou adorando e ela está gostando muito. É o primeiro evento dela. E eu sei como que é essa vivência, eu sabia o quanto seria importante para ela. Então a gente está aqui nessa oficina, vivenciando isso juntas, tem sido muito bom para nós, para o nosso vínculo, mas também para ela, para entender, para conhecer e para vivenciar isso e saber que ela tem esse espaço, né? Então isso é muito bacana. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa e desde já agradecemos a vocês e aproveitamos para perguntar, como diretoras dos órgãos da intermunicipal, da regional, quais são as propostas dos órgãos, dos departamentos, a nível municipal, regional, de trabalho, junto às mocidades, e se vocês contam com o apoio das executivas, dos centros espíritas. Contamos sim com o apoio. Como eu disse, hoje o nosso principal objetivo
ter mais próximas mocidades. Então, nós viemos aí de um pós-pandemia para trazer pessoas de volta. Então, hoje a gente conseguiu isso, estreitar laços com a USE Diretoria e trazer mais pessoas. E hoje nós conseguimos isso, e agora o nosso principal objetivo é estreitar os laços com os dirigentes, com os jovens, com as mocidades. Então, por isso que eu falei que nós temos agora esse projeto, que é estar, né, vivenciar a mocidade dos centros, e entender, porque eu acho que só fazer uma visita de um dia não é conhecer, né? Então, por isso que a gente vai, fica um pouco, entende a dinâmica, entende o perfil deles, e aí a gente conseguir partir, né, depois dessa análise. E a gente tem, sim, o apoio, eu acho que isso é muito bom, isso é importantíssimo. Então, eu estou sempre presente nas reuniões da USE Diretoria, e é muito bom essa parceria, essa troca. Enquanto regional, né, eu acho importante ressaltar que somos um só, né? O movimento espírita, ele é um só, né? Há essas nomenclaturas, né, para facilitar o trabalho, mas somos um só. Então, hoje, né, essa aproximação, né, com as usos locais, entender a forma em que ocorre, né, dentro das casas espíritas, com as mocidades, com os dirigentes, como é o contato, principalmente após a pandemia, né, muitas mocidades, né, deixaram de existir nas casas espíritas. E é uma preocupação nossa, né, primeiramente de saber como está hoje. E eu acredito que é um plantio, né? Então, hoje, né, as nossas ações, elas estão muito de reconhecimento. Então, como está a realidade hoje, e a partir disso, o que podemos fazer, né? Dentre elas, eu acredito que aproximar, né, as cidades da Regional Marília está sendo fundamental, essas ações de aproximação, de saber como uma está trabalhando, a outra, como a gente pode auxiliar, e principalmente dentro das casas espíritas com os dirigentes, é realmente haver essa troca, né, esse estudo, né, essa capacitação, para que a gente consiga, né, talvez trazer mocidade para o centro que não tem mais, para que a gente consiga auxiliar cada vez mais essa comunicação entre o jovem, entre a casa espírita, entre o dirigente, porque entendemos que é realmente um desafio, né, mas é um plantio. Então, hoje, com esse movimento pós-pandêmico, estamos realmente trabalhando com a realidade. Então, tudo bem, não tem mocidade, vamos olhar para as outras atividades da casa, porque o jovem, ele só vai chegar se a casa espírita também estiver aberta, né? E o jovem só vai permanecer se essa casa espírita oferecer esse acolhimento para ele. E o mesmo eu digo em relação ao jovem, porque essa aproximação da casa espírita, de entender o funcionamento do dirigente, o jovem, ele também precisa estar dentro do centro espírita. E é realmente um movimento muito importante para que a gente consiga trabalhar dentro do movimento, dentro dessa propagação da doutrina. Muito bem, nós chegamos então ao final do programa, estivemos aqui com duas líderes do movimento espírita da nossa região, aqui em Marília, Nicole, Milena. Muito obrigada pela participação de vocês, e nós esperamos que o amigo ouvinte tenha gostado desse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo programa Conexão Espírita. Muito obrigado pela participação das jovens, foi um prazer, uma alegria mesmo. Agradecemos aos ouvintes que nos acompanharam e até a próxima oportunidade.